No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso de número 14, diz o seguinte: Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinha no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que eles estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobra vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou Jesus. Uma das perguntas que eu quero conversar com você hoje é sobre o que Jesus perguntou para eles sobre a dureza do coração. Como anda o nosso coração em relação às coisas de Deus, né? Como anda, quantas nós estamos nos envolvendo e quanto nós estamos deixando de nos envolver em relação às coisas de Deus. E Jesus faz essa pergunta para eles, do coração endurecido. E aí tem cinco motivos que podem fazer com que a gente tenha um coração endurecido. O primeiro deles é a falta de amor por Cristo. Quando nós deixamos de amar a Jesus, quando nós deixamos de expressar esse amor, esse sentimento a Cristo, nós abrimos brechas e portas para que o endurecimento do nosso coração ele aconteça. E quando nós fazemos isso, quando nós deixamos de nos importar, de amar a Jesus Cristo, nós começamos a nos enveredar por caminhos que nos distanciam dele. E esse é um dos propósitos que começa a nossa dureza de coração. Quando nós falamos sobre amar a Deus, quando nós temos que amar a Deus para não ter um coração endurecido, nós podemos partir lá do primeiro mandamento que o Senhor deu para cada um de nós: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar a Deus é a prioridade de qualquer ser humano. Amar a Deus é a minha prioridade, amar a Deus é a sua prioridade. Amar a Deus mais do que pessoas, mais do que coisas, mais do que eventos. Amar a Deus acima de qualquer coisa é o nosso principal mandamento. Todos os outros, se nós seguirmos esse primeiro, a gente vai ter mais facilidade de compreender. Porém, amar a Deus é o primeiro mandamento que nós temos que seguir. Então, quando nós deixamos de seguir o primeiro mandamento, todos os outros desandam e a gente acaba perdendo o foco e deixando o nosso coração endurecer. E não importa de tantas coisas que fazemos, quando nós deixamos o nosso coração duro, nós impedimos de ver claramente as coisas que Deus tem feito. O segundo, quando as disciplinas espirituais se tornam em simples hábitos. Quais são as disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais é a oração, leitura bíblica e o jejum. E a gente pode acrescentar outras coisas que eu vou falar com vocês hoje. Mas já percebeu que quando a gente está com o coração endurecido, o orar já não é mais interessante? Ou a gente até ora, mas não com tanta intensidade ou fé naquilo que nós estamos fazendo. Orar se torna um hábito litúrgico, ou às vezes a gente abre a boca para falar com Deus, mas nem a gente acredita mais que aquela oração pode ser respondida, né? E a gente acaba fazendo por tabela, porque os outros estão fazendo, ou quando na igreja pedem para que a gente faça, a gente faz ali junto com o corpo, todo mundo fazendo uma oração e um propósito, né, de uma causa, mas a gente deixa de crer, a gente não tem tanta fé. E isso também é um dos principais motivos porque a gente endurece o nosso coração, né? Um coração endurecido nos impede de orar fervorosamente e deixa fazendo com que as disciplinas espirituais se tornem apenas hábitos e não mais prazeroso. Por exemplo, ler a Bíblia.
Tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, tem pessoas que e usam a desculpa de que não entendem nada, né? Eu não entendo a Bíblia, então eu não leio a Bíblia, né? Na verdade, a gente tem um auxiliador que nos faz entender a Bíblia, né? Tem coisas que a gente não entende de imediato, mas quando a gente passa a meditar nas Escrituras, através da meditação vem esclarecimento daquilo que nós temos que aprender, daquilo que nós temos que vivenciar. Então, quando a gente pratica a leitura bíblica, a gente faz isso, mas a dureza de coração nos impede de fazer isso da melhor forma possível. Por exemplo, lemos a Bíblia por ler e não paramos para meditar como a própria Bíblia nos ensina, né? Meditar nas Escrituras de dia e de noite. Ou seja, através da meditação, através de colocar ela em prática, através de colocar ela num contexto atual para nossas vidas, no sentido de a gente aprender com ela, a gente deixa isso passar e a gente acaba não nos importando tanto com a leitura bíblica, né? Quando a gente também deixa de se motivar a ir à igreja, né? Esses hábitos que a gente tem, essas disciplinas de a gente ir ao culto, de congregar, de participar efetivamente, né? A gente deixa de fazer isso. Isso é uma tendência de sinais de um coração endurecido. Então esse coração endurecido, ele precisa ser maleável, ele precisa se tornar mais acessível a Deus, porque essas são uma das questões. Quando a gente deixa o nosso coração endurecido, a gente vai perdendo o interesse de orar, o interesse de ler a Bíblia, o interesse de comunhão, ir para a congregação, né, cultuar Deus com a congregação, na igreja, né, junto com o corpo de Cristo. A gente tem essas dificuldades, a gente não se motiva mais a ir à igreja. Isso é um dos sinais do coração endurecido. E esses últimos tempos que nós temos vivido, muitas pessoas deixaram o seu coração endurecer. Não vão à igreja, não se motivam mais a ir à igreja, se apegam apenas com o fato de cultuar a Deus através dos cultos online, né, que muitas igrejas estão oferecendo ao seu rebanho. Até aí é bênção, mas se pegar disso para não congregar, para não participar, isso é a característica de um coração endurecido, né? O terceiro ponto é a indiferença ao estado de perdição das pessoas separadas de Jesus Cristo. Sabe, eu lembro que quando ou você, né, quando você era novo convertido, quando você começa a descobrir que todos nós somos amados por Deus e todos nós somos queridos e Deus deseja que cada um de nós seja salvo, a gente olhava para qualquer pessoa e via nela um potencial do amor de Deus para salvá-la, para resgatá-la, para tê-la de volta para Jesus, e nós compartilhávamos o Evangelho, falávamos do amor dele. E uma das características de um coração endurecido é quando esses sentimentos já não existem mais. A gente olha para o próximo, a gente olha para as pessoas e a gente não tem mais o interesse de compartilhar o Evangelho, a gente não tem mais o interesse de falar de Jesus ou de demonstrar ou fazer alguma coisa para que essas pessoas conheçam a Cristo, né? Sabendo que se as pessoas não aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador da vida delas, o caminho delas é para o inferno, né? Então havia antigamente um desejo muito grande de fazer com que essas pessoas fossem para o céu, e um coração endurecido como eu posso dizer, nos impede ou nos limita a compartilhar esse evangelho com essas pessoas, né? Porque nós estamos com o coração endurecido, e o coração endurecido, ele não tem mais a mesma tendência de viver com Deus, né? Quarto, a capacidade de pecar com a consciência tranquila. E isso eu acho que é corriqueiro a muitos de nós, né? Quando a gente começa a fazer as coisas erradas e aquilo já não pesar no nosso coração, né? O pecado já não ter peso, o pecado já não ter mais, não nos traz mais um medo, já não nos traz um temor das consequências que aquilo pode ocorrer para nós, né? Ou seja, então nós pecamos de uma forma consciente e dane-se as consequências. E a gente tem que parar com isso, sabe? Um coração endurecido, ele faz com que a gente tenha essas ações limitadoras. Começamos a ofender a Deus, começamos a tratar Deus de forma ruim, e a gente não importa com isso. Se nós tivéssemos um coração maleável, a gente iria se importar sim
e eu não estou falando que a gente não vai pecar, a gente vai sempre pecar, mas pecar de forma consciente e sem arrependimento, isso é uma tendência de um coração endurecido. Mas quando a gente errar, a gente tem que buscar a face de Deus e pedir perdão para Ele, pedir para que Deus nos oriente, pedir para que Deus nos guie, pedir para que Deus nos leve até a presença dEle para ter mudanças, né? E quarto e último sinal de um coração endurecido é o espírito crítico em relação a Deus e a sua obra. Você pode criticar Deus, sabe? A gente às vezes tem essa tendência de criticar Deus pelo que Ele tem feito. A gente critica Deus porque Ele abençoou o irmão e não nos abençoa, porque que fulano recebeu algo que eu desejava e eu ainda não recebi, né? A gente começa a criticar a obra de Deus no sentido de que a igreja já não é mais um lugar desejoso para você estar, ou a gente começa a criticar que o irmão que prega já não prega tão bem, o louvor já não é tão bom, a companhia do lugar, o lugar em si, o espaço físico não é agradável, e a gente começa a ter essa obra de crítica, né? Um coração endurecido, ele vai começando a ter críticas em relação às coisas de Deus e à sua obra, né? Às vezes a gente começa a adquirir até uma aversão à pessoa, ao irmão, e isso vai fazendo com que a gente tenha um coração endurecido. Eu quero compartilhar com vocês um texto de um livro que ele começa assim. Ele fala, olha, nenhum jardim se enche de espinhos de repente, nenhuma igreja se divide de repente, nenhum edifício se esboroa de repente, nenhuma nação passa a ser medíocre de repente. Ninguém se alvita de repente. Lenta, quase imperceptivelmente, certas coisas que eram rejeitadas em outros tempos passam a ser aceitas. Coisas que outrora eram consideradas nocivas, agora são toleradas secretamente. No início parece inofensivo, talvez até emocionante, mas a dissensão que traz deixa uma brecha que aumenta mais à medida que a erosão moral se junta com a decadência espiritual. A brecha se transforma num desfiladeiro. O caminho que parece direito passa a ser, na verdade, o caminho da morte. Portanto, a pureza do coração e o pecado sutil, como os ponteiros de um relógio que não podemos ver movimentarem-se, eles se arrastam até nós e nos pega de surpresa. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um espírito crítico em relação a Deus, a gente não adquiriu isso assim. Não foi de repente. A gente vai deixando com que isso aconteça nas nossas vidas. E isso é o sinal da tendência do coração endurecido, que a gente primeiro negou o amor, está esfriando o amor por Deus. Depois a gente começa a ter as disciplinas espirituais como hábitos. A gente tem indiferença ao estado das pessoas que estão perecendo e podendo ser grandes potenciais para ir para o inferno. Nós estamos com a capacidade de pecar conscientemente sem arrependimento, e aí nós desenvolvemos esse estado crítico de criticar a Deus e a obra dele, né? E minha palavra para você hoje, para mim também, obviamente, é que a gente precisa ter uma vida de regeneração de um coração duro. A gente precisa passar por uma transição de coração para que Deus possa nos alcançar e fazer com que o nosso amor a Deus aumente, a nossa vontade de servir ao outro aumente, a nossa vontade de pregar o evangelho aos perdidos aumente, o nosso desejo de orar, de jejuar e ler a Bíblia aumente, né? E a gente parar de criticar a Deus e a obra dele. Então, que você seja abençoado nesse dia. Se você se encaixa em algum desses tópicos, né, do coração endurecido, peça a Deus hoje para que Deus possa transformar o seu coração, sabe? Seja livre para que Deus possa te alcançar e ser completamente abençoado por Ele no nome de Jesus. Há um caminho de esperança para mim e para você. E hoje Deus está nos dando essa oportunidade de nós vivermos uma vida cheia de paz e de alegria nele. Um coração endurecido não é o fim se você desejar mudá-lo. Então, que o seu coração seja entregue para Deus hoje como uma oferta e você fala: Senhor, o meu coração está duro, mas o Senhor pode fazê-lo maleável. Então, toma a minha vida em tuas mãos e me abençoe. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre espaço no seu coração e que você seja feliz no nome de Jesus Cristo.